Ah, parece que resolveu funcionar. Vamos lá, então. Gravação iniciada. Computador backup ainda pensando na vida. Consequentemente, eu não consigo saber se está tudo ok. Mas qualquer problema aí, vocês dão um grito. Hoje, dia 14 de setembro de 2021, estamos iniciando mais uma aula da disciplina de Banco de Dados 2, do curso técnico em informática do Cefores, Centro de Educação Profissional, Escola Técnica da UFTM, Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Bom, vamos começar aí com os exercícios. Vocês querem compartilhar os exercícios que vocês tentaram fazer, que tiveram alguma dificuldade, que tiveram algum erro? Eu tenho dois aqui. Vai lá, Luiz, compartilha aí. Vou preparar aqui. Tá. Eu tenho só o print deles. Certo. Mas é exercício ou é daquele testezinho? É exercício que eu tentei fazer do nível 5. Tá. São dois. Aqui. O primeiro eu acho que é esse. Esse aqui. De mostrar o nome de quem escreveu mais livros. Certo. Eu lembro que você tinha feito um exercício de que era o. Acho que o paciente mais novo. Aí eu tentei mudar um pouco, só que tinha dado um erro e eu acho que eu tirei o print bem Entendi. errado, mas eu acho que é desse estilo, não é? Daquele É. estilo. Esse aí é um dos exercícios que a gente tem que fazer usando subquery. Por quê? Porque Hum. nós temos que pegar contar a quantidade de livros de cada escritor e depois pegar o nome do escritor que escreveu aquela quantidade. Outra opção também, Ah, sim, acho que eu até sei como que eu poderia fazer. deixa eu pensar aqui como é que eu posso. O nome do escritor que escreveu mais livros. Eu posso tentar. Bom, deixa eu anotar aqui.
nome do escritor que escreveu mais livros. Ok. Qual que é o outro? Aí depois eu vou tentar mostrar exemplos que sejam similares a esses exercícios aí. Ok, o outro print? O outro print é. Vamos ver. Acho que é do mesmo estilo. É esse aqui. Esse aqui é da paciente mais nova. Eu tentei assim, só que eu tentei colocar de vários jeitos, colocando like do sexo sendo igual a F, só que não tinha dado certo. Aí talvez, deixa eu pensar aqui. Você foi muito bem aí. Só que você tinha que pensar o seguinte: quando você pega o maior nascimento dos pacientes, você está pegando de todos, homens e mulheres. Então, se você tivesse colocado Ah, esse sexo igual a F dentro lá da subquery também, você selecionaria o maior nascimento das mulheres e depois o nome da paciente que nasceu naquele nascimento. Então, entendi, talvez mas eu acho que assim não devia ler, não, também? ler, mas aí o que vai acontecer? Se ele pegar se tiver um paciente homem com maior nascimento, esse max nascimento vai pegar a data do homem. Consequentemente, não vai achar nenhuma mulher. Ah, entendi. Entendeu? Então, se você faz esse max nascimento from pacientes e sexo where, né? Teria que É, colocar um where ali. é, Sexo igual a F, você pegaria o maior nascimento das mulheres. E depois você pegaria o nome dos pacientes que tem nascimento igual àquele e também mulher. Aí eu acho que deveria ter dado certo. entendi. Eram só esses dois mesmo. Obrigado. Eu vou cancelar caso alguém queira apresentar também. Tá. Mais alguém tem algum que quer mostrar? Eu vou fazer então esse. Deixa eu fazer aqui, compartilhar e mostrar para vocês. Se eu não conseguir exatamente o mesmo, eu pego um similar aqui. Lá, deixa eu passar essa tela para cá, compartilhar. Vamos aumentar aqui o zoom. Ia ser muito doido se caísse ele aqui, né? Eu vou usar esse aqui porque é o mesmo banco de dados, ó. Nome do escritor que escreveu mais livros. Bom, primeiro vamos tentar mostrar o nome do escritor com a quantidade de livros que ele escreveu. Select from escritores e livros. Escritores, escreveu e livros. Então, livros, escreveu, escritores. São as três tabelas aqui, ó. Apesar de que eu não necessariamente preciso ir lá no livro. Eu poderia já contar aqui no escreveu mesmo. Ou seja, não, é porque essa questão aqui é diferente. Eu vou desprezar essa questão aqui, tá? Eu posso contar aqui no escreveu mesmo, ó, porque cada linha do escreveu é um livro que aquele autor participou. Então, os escritores não é nem necessário. E o relacionamento aqui vai ser escritores. Opa, eu apaguei errado aqui. Livros que eu não preciso.
escritores e escreveu escritores.código igual escreveu.autor. Faço o group by por escritores.código. E aí depois aqui no select eu mostro escritores.nome, vírgula, count, vou contar a quantidade de livros. Escreveu. Aí pode ser tanto o autor como o livro. Vou pôr o livro aqui só para ficar. Então vamos ver que número que dá isso aqui. Ó. Então aqui eu tenho o escritor com a quantidade de livros que ele escreveu. O exercício que você mostrou escreveu mais livros. Então, o que eu poderia fazer aqui? Ó? Eu poderia pegar esse count e fazer aqui, ó, um order by desk. O que eu estou querendo fazer com isso? Eu estou querendo ordenar o resultado pela quantidade de livros de forma decrescente, ou seja, do maior para o menor. Vamos executar de novo. Veja que agora está ordenado. Ó. O autor Fred escreveu 162 livros, o Eduardo escreveu 16, esse escreveu 9, o cara escreveu 5, assim sucessivamente. Ó. Certo? Então, dentro desse conceito, quem mais escreveu livros foi o Fred com 162. Então, o que eu poderia fazer? Simplesmente, eu poderia limitar o resultado aqui, ó, limite 1. Se eu colocar esse limite 1, vamos ver se vai dar certo. Olha lá. Só que o exercício que você me mostrou pede para mostrar o nome do escritor que escreveu mais livros. Então, eu posso tirar esse count aqui, ó. Basta mostrar só o nome. Então, se eu tirar esse count aqui, ó, eu vou ter o nome do escritor que escreveu mais livros, que no caso é o Fred. Ó. Ou seja, eu tirei o count daqui, ó. Tirei esse count aqui, mas ele continua. Ele continua como critério aqui, ó, de ordenação, de forma decrescente, isso mantém. O group by continua fazendo o agrupamento. Então, essa aqui seria uma alternativa, tá? Então, deixa eu deixar essa alternativa aqui. Deixa eu copiar ela. E vou tentar uma segunda alternativa para fazer a mesma coisa. Vamos voltar ao comando aqui. Então, nesse caso, eu poderia fazer o seguinte. Em vez de fazer o limite 1 aqui, ó, e o order by, eu poderia fazer o seguinte. Eu poderia pôr aqui um max para saber... Deixa eu pensar se isso aqui vai dar certo. Tem chance de dar certo? Tem, mas é complicado, hein? Muito complicado. Vou tentar assim mesmo. Ficar até meio confuso, mas vamos ver. Ó, esse cara aqui, beleza. Esse aqui mostra as quantidades. Se eu pegar o max, eu vou saber qual é... O cara que escreveu mais livros, escreveu quantos? Deu um inválido aqui, deixa eu ver. O max aqui não vai. O max não funciona aqui, ok. Não dá para fazer 2 no group by. Não vai funcionar a ideia que eu estava tendo. Então acho que a opção é essa mesmo. A opção seria esse comando, ó. Tirando essa contagem, que não precisa aparecer no resultado. E aí a gente mostra o nome do escritor, relaciona escritores com escreveu, cada linha na tabela escreveu é um livro que aquele escritor escreveu, faz o relacionamento entre as duas tabelas, agrupa os dados por escritor, pela sua chave primária, e depois ordena pela quantidade de forma descendente, do maior para o menor, e pega só um.
e aí a gente acaba pegando o escritor com maior quantidade. Olha lá, o Fred aqui de novo. Ok? Bom, vamos ver aqui mais alguns exercícios diferentes. Esse aqui é interessante, ó. Deixa eu tentar colocar o exercício e o banco de dados na mesma tela. Quantas pizzas foram compradas por cada cliente? Eu vou ter que dar uma diminuidinha no zoom aqui. Só um segundo. Cabe tudo na tela. F11. Acho que agora dá. Aí. Quantas pizzas... Oh, porcaria. Aí. Quantas pizzas foram compradas por cada cliente? O nome do cliente e essa quantidade. Os clientes aqui, ó, nós temos os clientes estão relacionados com pedidos, e os pedidos estão relacionados com seus itens de pedidos. E nos itens de pedidos, nós temos qual foi a pizza, qual foi o tamanho da pizza, de qual pedido é aquele item e a quantidade. Então, o cara pode ter, num pedido, ele pode falar 3 pizzas de presunto e 4 pizzas de calabresa, por exemplo. Então, são 7 pizzas num pedido. Então, para mim saber quantas pizzas foram compradas, eu tenho que somar essa quantidade aqui, ó, do itens pedidos. Agrupando lá pelos clientes, porque ele quer saber quantas pizzas foram compradas por cada cliente. E eu ainda, pode ser que esse exercício ainda considere aquela questão onde um cliente ainda não comprou nenhuma pizza. Então, a princípio, eu apostaria na resposta para esse exercício da seguinte forma. Preciso de clientes, pedidos e itens pedidos. O relacionamento eu faria com left, right, join, considerando que o cliente pode não ter feito nenhum pedido ainda. Então, cliente, left, join, pedidos, onde clientes.phone é igual pedidos.cliente. E aí, depois, de novo, de pedidos para itens, left, join de novo. Acho que a gente não fez nenhum desse ainda, desse tipo, hein? Pode ser até legal. Então, de pedidos, agora eu estou aqui, ó. De pedidos para itens, mesma coisa, left join. Pode ter o pedido que não tem o item ainda. Onde pedidos.número igual itens pedidos, ponto pedido. Pronto, fiz o relacionamento entre as 3 tabelas. Agora eu tenho que fazer o group by clientes.phone. E vou colocar aqui o clientes.nome, vírgula, o sum, para somar itens pedidos, ponto, quantidade. Esse caso aqui, eu vou poder ter clientes com 0. Vamos ver aqui, ó. Por exemplo, a Flaviana não apareceu com nada, o Sérgio também com nada. Já esse Afra lá, 6.000 pizzas esse cara comprou. Então, nessa proposta de solução, clientes que não fizeram nenhum pedido ainda estão aparecendo aqui, ó.
vazio. ABC, 1.031 pizzas. Então, deixa eu copiar isso aqui. Vamos corrigir para ver se essa é a solução correta. Exatamente, tá vendo? Esse aqui não tem nada de excepcional. Quantas cirurgias com custo superior a 3.000 foram feitas em pacientes do sexo? Vamos fazer esse aqui também. A resposta que deve ser obtida é quantidade de cirurgias. Aí tem uma série de critérios que precisam ser observados. Então, nós vamos precisar da tabela de cirurgias. Tem um critério que fala de paciente do sexo M. Então, eu preciso ligar a cirurgia com pacientes. E fala de médicos também, médicos nascidos na década de 60. Então, vou precisar da tabela de médicos. Então, vamos lá. Ligando cirurgias com pacientes. Veja bem, se eu estou usando as tabelas cirurgias, pacientes e médicos, eu preciso estabelecer, de acordo com o projeto que eu tenho na imagem aqui, as relações entre elas. Então, pacientes e cirurgias está aqui, pacientes código, cirurgias paciente. Então, pacientes.código igual cirurgias.paciente e cirurgia para médico é médicos.código igual cirurgias.médico. Lembrando que tudo isso que eu estou fazendo aqui, ó, são essas setas azuis aqui, ó. A seta que liga paciente com cirurgia e a seta que liga médico com cirurgia. Além desses dois relacionamentos, eu tenho que pegar os critérios lá do enunciado do exercício. O enunciado do exercício fala que só pode cirurgia que custou mais de 3.000. Então, vamos lá. Vamos quebrar isso aqui. Então, o outro critério é cirurgias.custo maior que 3.000. Pacientes com sexo M e pacientes.sexo igual a M. E o critério médico nascido na década de 60. E aí eu vou pegar o ano de nascimento dos médicos, médicos.nascimento. Então, a função year. Se a gente olhar aqui na tabela de médicos, a tabela de médicos tem a coluna nascimento, que é date. Então, tem aqui a data de nascimento do médico. Eu pego esse ano, e para ser década de 60, esse ano tem que estar entre 1960 e 1969. Então, os critérios que tem no enunciado do exercício são, olha lá, no texto lá do exercício, ó. Cirurgias com custo maior que 3.000, tá aqui esse critério. Pacientes do sexo M, tá aqui o critério. Médicos nascidos na década de 60, tá aqui o critério. Além disso, fiz o relacionamento entre as três tabelas. Bom, depois de fazer tudo isso, eu já nem lembro mais o que é para mostrar, né? Então, vamos voltar lá. Ó. O que ele quer saber é a quantidade de cirurgias que atende a esse critério. Então, para trazer essa informação, eu vou usar o count para contar a quantidade de linhas da tabela cirurgias.início. Então, aqui eu vou contar a quantidade de linhas da tabela de cirurgias que atende a todos esses critérios que foram estabelecidos aqui na cláusula where. Se a gente executar aqui, nós vamos chegar ao número de 5. Então, são 5.
Tá certo ou errado? Vamos mandar corrigir para saber, né? Corrigimos, resposta correta. Vamos lá, vamos tentar um. Essa aqui é legal. Mostrar o nome do cliente mais novo, nascido na década de 70. Então, vamos ver o que a gente pode fazer aqui. Tabela de cliente. Clientes. O cliente mais novo, nascido na década de 70. Bom, tem várias possibilidades de fazer isso aqui, hein? Dá para fazer com subquery. Dá para fazer, bom, eu vou lá na tabela de clientes. Um critério é que a data de nascimento, e aqui como eu estou usando uma tabela só, não preciso pôr o nome da tabela. O ano de nascimento tem que estar entre 1970 e 1979. Isso aqui é a década de 70. Agora o nome do cliente mais novo. Então, eu tenho que fazer um order by nascimento desk, porque o cliente mais novo é o que tem a maior data de nascimento. Então, eu ordeno pela data de nascimento do maior para o menor, considerando que só ficaram clientes da década de 70, todos os outros já foram descartados. Então, desses que ficaram, desses clientes da década de 70 que ficaram, eu ordeno eles pela data de nascimento, o que tem maior data para menor, consequentemente, o mais novo vai estar primeiro. Eu limito o resultado em uma única linha para pegar o mais novo, e simplesmente agora eu mostro o nome dele aqui, ó. Vamos ver aqui quem aparece como resultado. Ó. Pérez Freitas Ulloa. Pérez Freitas Ulloa, aparentemente, é o cliente mais novo nascido na década de 70. Será que está certo? Só corrigindo para descobrir, né? Certa resposta também. Vamos lá. Vamos tentar achar mais algum de nível 5 aí, com diferente de tudo que a gente já fez. Nossa, isso aqui é legal, ó. Eu falo que é legal pelo seguinte, olha só o que é o projeto de banco de dados. Eu tenho a tabela cirurgias, e na tabela cirurgias está associado qual foi a doença que motivou a cirurgia, qual foi o paciente que foi operado naquela cirurgia, qual médico que fez a cirurgia, em qual hospital foi realizada aquela cirurgia, e no final aqui o hospital e que cidade que ele está. Aí o exercício quer saber o seguinte, quantas doenças foram tratadas em cada cidade? Então, eu quase que preciso do banco inteiro, exceto, eu só não vou precisar de paciente e médico. E paciente e médico nessa questão é irrelevante. Eu preciso pegar as cidades, os hospitais daquela cidade, ver as cirurgias, e as cirurgias identificar as doenças. Então, quantas doenças? Isso aqui tem um negócio que eu acho que eu não ensinei para vocês ainda. Tem um conceito novo aqui. Eu vou aproveitar para explicar. Então, deixa eu abrir aqui uma outra. Sabe, lá naquele banco, é um banco qualquer de teste aqui, para explicar esse conceito para vocês.
Deixa eu pegar um banco de dados qualquer aqui. Deixa eu pegar um que eu consiga ter dados para explicar esse conceito. Deixa eu ver essa tabela de pessoas aqui. Não. Talvez isso aqui possa ser. Ó, esse aqui é interessante. Vou começar. Vou usar esse banco de dados aqui para explicar esse conceito. Antes de explicar o conceito, eu vou mostrar aqui no manual o que eu estou falando. Pegar aqui no manual e procurar aqui o distinct. Esse cara aqui, ó. Deixa eu explicar o que esse cara faz. Quer ver? Olha só, se eu pegar esse banco de dados aqui, essa tabela de pessoas, de clientes, desculpa, tem... Quantos clientes tem aqui? Uma porrada, né? 24. Tem 24 clientes. Se eu contar a quantidade de clientes usando a coluna sexo, olha o que vai acontecer. Quer ver? Select count sexo from clients. Na hora que eu executar, ele deu, cadê? 24. Então, veja bem, eu fiz select, count, na coluna sexo, from clientes, e deu o resultado 24. Por que que deu o resultado 24? Porque ele simplesmente veio aqui na coluna sexo, da tabela de clientes, e foi contando, ó, 1, 2, 3, 4, e deu 24. Por quê? Tem vários M de masculino, F de feminino. São os dois únicos sexos cadastrados aqui nessa tabela. Vários M. Se eu fizer isso aqui agora, ó, eu faço o count, só que aqui dentro eu uso aquele distinct. O que o distinct faz? Aliás, pessoal, antes de fazer isso aqui, eu vou fazer diferente, para facilitar o entendimento. Ó, select sexo from clientes. O que ele vai mostrar? Olha lá. F, 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 M, 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 F, M, F, F, M, certo? Veja que no resultado tem valores repetidos, ou seja, F, 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 um monte de F, depois um monte de M. Então, se eu simplesmente venho aqui e no sexo eu colocar aqui, ó, distinct, o que esse distinct faz? Ele elimina valores repetidos do resultado. Então, o resultado tinha sido esse, ó, F, 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 M, 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 M.
Então, vamos executar o mesmo comando agora, mandando ele eliminar valores repetidos do resultado. Ele trouxe F e M. F e M. Só 2 linhas no resultado. Vou fazer de outra situação. Veja que eu tenho os clientes, eles estão relacionados a algumas cidades. Então, a Lúcia Murta está na cidade 4, a Luna Feliciano na cidade 6, Gisele na cidade 9, Viviane na cidade 22, e assim sucessivamente. Vou repetir o mesmo procedimento, só que em vez de mostrar a coluna sexo, eu vou mostrar a coluna cidade. Então, mostrando a coluna cidade. Olha lá. Cidade, 1, 1, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 15, 15, 22, 22, 23, 23, 32. Então, veja que são vários. Se eu aplicar o distint aqui, ele vai eliminar valores repetidos. E o resultado vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 22, 23, 32. Ou seja, o que o distint fez? Pegou o resultado e eliminou linhas repetidas. Então, se eu te fizesse vamos pensar na seguinte questão. Eu tenho aqui na tabela de clientes o código da cidade dos meus clientes. E se eu te perguntasse, eu tenho clientes em quantas cidades diferentes? Você teria que contar a quantidade de clientes de cada cidade, mas quando a cidade repete, você não precisa contar ela de novo. Por exemplo, eu tenho aqui a cidade 4, da Lúcia. Aí, a cidade 4, de novo, do Maradona, não precisa, porque eu já contei a cidade 4. Então, se eu tenho clientes em Uberaba, não interessa se eu tenho. Eu quero contar Uberaba uma vez. Eu quero saber em quantas cidades eu tenho clientes. Não é porque eu tenho 20 clientes em Uberaba que eu vou contar Uberaba 20 vezes. Então, se eu fizer isso aqui, se eu colocar count, cidade, from clientes, ele vai me dar 24. E não é em 24 cidades, porque aqui ele contou cidades repetidas. Então, como é que eu faço? Eu ponho o distint aqui dentro. O que o distint vai fazer? Ele vai pegar a coluna cidade da tabela clientes. Quando ele encontrar a mesma cidade mais de uma vez, ele elimina repetidos. Então, se eu tivesse 7 clientes em Uberaba, Uberaba apareceria 7 vezes. O que ele faz? Elimina 6. Não tem necessidade de repetir Uberaba 7 vezes. Basta ter Uberaba uma vez só. E aí, depois que ele elimina os repetidos, a função count vai contar individualmente cada cidade. Veja como muda o resultado. Então, a resposta para a pergunta é: eu tenho clientes em quantas cidades diferentes? Eu tenho clientes em 13 cidades. Então, aqueles 24 clientes que eu tenho estão em 13 cidades. Certamente, algumas cidades têm mais de um cliente. Então, eu quero que você entenda a função do distint. A função do distint é eliminar linhas repetidas. Então, voltando naquele que eu tinha começado, se eu contar a quantidade de sexo diferente que eu tenho na tabela clientes, ele vai me dar apenas 2. Porque aqui na tabela de clientes tem apenas F e M. E se eu trocar? Se eu pegar aqui o Daniel que está M, vou colocar X. Pronto. Então agora eu tenho o Daniel com o sexo X e vou pegar aqui o Dias.
esse Dias aqui e vou trocar o sexo dele para Y. Então, agora, se eu pegar aqui e fizer a contagem da quantidade de sexo diferentes que eu tenho na tabela de clientes, ele vai me dar 4. Por que ele me deu 4? Porque tinha F, tinha M, e eu coloquei um com X e um com Y. Então, esse é o conceito de distinct. Tá fácil de entender? Alguma dúvida? Não, tá tranquilo. Por mim tá tranquilo. Agora, por que eu falei desse distinct nesse exercício aqui, ó? Porque o que acontece? Quantas doenças foram tratadas em cada cidade? Se você avaliar o projeto de banco de dados, o que vai acontecer? Em Uberaba, eu tenho 4 hospitais. Nesses 4 hospitais, aconteceram centenas, milhares de cirurgias. Pode ser que, por exemplo, em Uberaba, tenha sido feito 3.000 cirurgias de uma doença, sei lá, hérnia no umbigo. Então, se eu te perguntar quantas doenças foram tratadas em cada cidade, hérnia do umbigo em Uberaba eu tenho que contar uma vez só. Mas o que acontece? Em Uberaba tem 14 hospitais. Desses 14 hospitais pode ter sido feito 800 cirurgias de hérnia no umbigo. E aí eu vou contar para Uberaba, hérnia no umbigo para Uberaba tem que ser contado uma vez só. Então eu tenho que usar o distinct lá dentro na hora de fazer a contagem das doenças. Então vamos lá, eu preciso de doença, cirurgia, hospital e cidade. Vamos tentar encaixar isso aqui de novo. Deixa eu dar um jeito aqui. Não deu. Tudo bem. Então vamos lá. Nós precisamos de doenças, cirurgias, hospitais e cidades. Precisamos fazer relacionamentos entre elas. Então, vamos lá. De doenças para cirurgias, doencas.código igual cirurgias.doenca. E de cirurgia para hospital agora. Cirurgias.hospital igual hospitais.código. E de hospital para cidade. Hospitais.cidade igual cidades.código. Pronto. Fez os relacionamentos entre as 4 tabelas. O que o exercício pede que eu já nem lembro mais? É sempre assim, né? Você começa a fazer um pedaço do exercício, aí... Tá, quantas doenças foram tratadas em cada cidade? Já fiz aqui tudo mais, então eu só preciso agora fazer o quê? Em cada cidade. Então eu tenho que fazer um group by. Group by cidades.código. Vou agrupar. Aí eu vou contar a quantidade de doenças, doencas.código. Só que pode repetir, como eu disse. Em Uberaba, um mesmo código de doença pode já ter acontecido trocentas cirurgias nesses vários hospitais que existem em Uberaba. Então aqui, ó, entra o distinct. Esse distinct faz o quê? Ele pega aquelas doenças que são repetidas para cada cidade e elimina as repetições para que ela seja contabilizada uma única vez. Vamos ver quanto é que vai dar isso. Só que é para mostrar o nome da cidade com a quantidade de doenças. Então, aqui antes eu tenho que mostrar cidades.nome, vírgula,
a quantidade de doenças, né? Cidades.nome, é isso mesmo. Então, vamos lá de novo. Então, Campinas são 9 doenças diferentes, Porto Alegre 6 doenças diferentes, e assim sucessivamente. Será que está certo? Corrigindo. Certa resposta. Show de bola. Esse exercício tinha uma novidade aí. Acho que eu não tinha explicado esse distinct ainda, né? Nome do bairro, nome do cliente, apenas bairros. Vamos ver se tem mais alguma novidade aqui. E esse distinct, ó, por exemplo, deixa eu dar mais exemplos dele aqui, já que a gente está... voltando naquele banco de dados lá, ó. Eu tenho aqui os meus clientes. Eu quero saber quais os meses de nascimento, em quais meses do ano eu tenho clientes que nasceram nele. Então, vamos lá. Se eu fizer assim, ó. Se eu colocar aqui o mês, o nascimento dos clientes, o que ele vai me mostrar? O mês de todos os clientes. Então, eu tenho clientes no mês 6, clientes no mês 3, aí o 6 de novo, ao 6 de novo, 9, 9, 9, setembro, março, abril, maio, agosto, agosto. Então, não precisa ficar repetindo. Eu não quero que repita, eu só quero saber em quais meses do ano eu tenho clientes que nasceram nele. Então, mais uma vez, eu vou fazer o quê? Distinct. Ó, porque o distinct vai pegar todos esses meses e eliminar os repetidos para mim. Então, vamos ver o resultado. Eu tenho clientes que nasceram em junho, março, setembro, abril, maio e agosto. Então, o distinct, ele pode ser usado aqui na frente do select, e aí ele vai pegar aquela linha todinha do resultado e vai eliminar repetidos. E ele pode, dentro daquelas funções de sum, min, max, avg, etc., count, você pode usar ele dentro daquelas funções para eliminar valores repetidos para depois serem calculados. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que dá para fazer com esse clientes aqui. Acho que é isso. Vamos ver se tem mais algum exercício simpático. Essa aqui é legal. Ó. Essa aqui precisa de subquery. O nome do estado onde nasceu o escritor mais novo. Então, a primeira coisa que eu preciso saber, quem é o escritor mais novo? Então, como é que eu sei quem que é o escritor mais novo? Select. O escritor mais novo é o que tem a maior data de nascimento. Então, select max nascimento from escritores. Olha lá, a tabela de escritores tem a coluna nascimento, que é do tipo date. Então, se eu fizer isso aqui, eu sei a data de nascimento do escritor mais novo, que aqui no caso é 12/4/21, 2021. Escritor aqui não tem nem 6 meses de idade. Tá, mas esse é o escritor mais novo. Beleza. Então agora como é que eu faço? O nome do estado onde nasceu o escritor, esse escritor. Mas onde tem... olha só que legal. Esse projeto de banco de dados é o seguinte. O escritor, ele, por sua vez, ele tem um relacionamento com a tabela de cidades. E veja a seta indicando aqui, ó. É o código da cidade com a coluna nasceu da tabela escritores. Então, o que eu interpreto disso aqui? Eu interpreto que a coluna nasceu da tabela escritores contém o código da cidade onde aquele escritor nasceu. Consequentemente, lá na tabela de cidades, eu tenho condições de pegar a coluna estado e identificar o nome do estado onde aquele escritor nasceu.
Então, é para mostrar o nome do estado. Então, select estados.nome. Eu vou precisar fazer o que aqui? From estados, vírgula, cidades, vírgula, escritores. Eu preciso pegar estado, cidade e escritores. Beleza. E na cláusula where eu tenho que fazer os relacionamentos. Então, estados.sigla igual cidades.estado. E cidades.código igual escritores.nasceu. Tá. Fiz o relacionamento entre as três tabelas. Liguei estado na cidade e liguei a cidade no escritor. Legal. Aí eu estou mostrando o nome do estado. Legal. Só que agora eu tenho que pegar o seguinte. Vou quebrar isso aqui. E o escritores.nascimento, a data de nascimento do escritor tem que ser igual a Então, eu pego, mando mostrar o nome do estado, ligo estado na cidade, cidade no escritor, faço aqui os relacionamentos, e eu só me interessa o escritor que tem a data de nascimento igual ao escritor, a data de nascimento do escritor mais novo, que é o que o exercício pede. Então, esse é um exemplo legal de subquery. Com esse select max, eu pego a data, qual é a data de nascimento do escritor mais novo, porque a maior data é a mais recente, consequentemente é o mais novo. E vamos ver que estado é esse que ele vai mostrar aqui. Ele está falando que é o estado da Bahia. Para saber se está certo, só nos resta corrigir resposta correta. Ó, essa aqui é legal. Não tem muita novidade não, mas é um cálculo de média. Qual o valor médio cobrado por uma pizza de nome Calabresa no ano de 2007? Então eu tenho que pegar todos os pedidos de 2007 e fazer uma média do preço da pizza. Essa aqui vai ser legal, hein? Porque para calcular esse preço médio, eu tenho a quantidade de valor unitário. Então, se o cara comprou 10 pizzas a R$20 em janeiro, depois em maio ele comprou 50 pizzas a R$30, essa média vai dar diferente. Então, vamos ver aqui, como é que nós vamos fazer isso aqui. Será que foi calculado só pelo valor unitário? Pode ser também. Valor médio cobrado por uma pizza. Pode simplesmente ser um AVG de valor unitário. Bom, vamos descobrir. Então, select. Eu vou ter que ir porque para saber no ano de 2007, eu tenho que pegar a data do pedido, que é essa coluna dia e hora. Então, eu vou precisar sair de pedidos, porque tem o dia e hora, pegar os itens e depois pegar as pizzas, porque o nome da pizza é de Calabresa. Então, eu vou precisar de pedidos, itens pedidos e pizzas. Então, vamos lá. Pedidos, itens pedidos e pizzas, né? Que eu disse? Pizzas. Relacionamentos. Pedidos, ponto, número, igual itens, pedidos, ponto, pedido, e
itens pedidos ponto pizza igual pizzas ponto código. Pronto, liguei as três tabelas. Agora, o valor médio cobrado. O ano de 2007. Então, eu tenho que colocar aqui, ó, que o year de pedidos, ponto, dia e hora, o ano. Tem que só vale o ano de 2007. O nome da pizza tem que ser calabresa. Vou pegar isso aqui. E pizzas.nome igual calabresa. Então, já botei o ano de 2007, já botei o nome da pizza calabresa, valor médio cobrado. Então, na teoria, eu faria aqui uma VG, porque é o cálculo da média, de itens pedidos, ponto, valor unitário. Valor unitário, tudo junto. Unitário. Então, simplesmente o AVG calcula a média, o valor unitário, para os pedidos feitos em 2007 e pizza que tem nome de igual calabresa. Quanto é que dá isso? 13,96667. Será que está certo? Certa resposta. Show de bola. A gente não tinha feito nada de média ainda. Bom. Como é que está lá o exercíciozinho que eu passei para vocês, o desafio? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Alguém está precisando que libera lá o teste para continuar fazendo? Eu ainda estou tentando aprender melhor dos exercícios de nível 5. Você está dando uma praticada, né? Você está dando uma praticada mais no nível 5 antes de voltar lá para o desafio, né? Para a tarefinha lá, né? Beleza, mas eu estou vendo aqui, ó, vocês já fizeram uma quantidade até legal. Rafael, você quer que libera? Vou liberar aqui agora, ó. Pronto, Rafael, tá liberado. Você pode continuar lá fazendo lá os exercícios. Eu vou liberar de todo mundo aqui. Independente de quem precisava ou não precisava, tá liberado. Se vocês precisarem, é só entrar lá que vocês conseguem continuar fazendo aquelas questões lá. Mas eu já tô vendo aqui, tá todo mundo aí já, ó. Um já tem 40 pontos, outro tem 37, outro tem 56. Já está uma quantidade legal. Se não me falha a memória, valia 100 pontos, ó. Isso. Então, vocês estão bem. Tenho que completar os de nível 4 e 5, que é os que vale mais ponto. Sim, entendi. Show de bola. Beleza, aí vocês vão fazendo assim, à medida que for aparecendo exercício lá que você tentou e deu erro, tenta umas 2, 3 vezes no máximo, aí dá um pause e separa um print aí, ou então me mostra na próxima aula que a gente vai dando sequência. Show de bola? Beleza. Alguma dúvida, alguma outra pergunta? Eu só tinha aquelas 2 questões para mostrar mesmo. Ok, Luiz, se aparecer mais, você traz na próxima aula pra gente. Ok, na próxima eu mostro mais. Show de bola. Bom, pessoal, então era isso por hoje. Bons estudos para vocês aí, um abraço, até mais. Abraço. Até mais.